Hoje é dia 11 de março de 2025 e eu tô gravando esse vídeo para fazer um registro aqui da situação do sítio. Um registro geral mesmo. Não geral porque eu não vou mostrar toda a área, mas pelo menos a área que circunda a casa. Vou mostrar algumas coisas que eu tenho feito para deixar registrado mesmo e ficar aí para a posteridade. Então, fazer as comparações devidas à medida que o tempo for passando, porque tudo aqui está em transformação o tempo inteiro, né? Bastante serviço eu tenho feito do ano passado para cá, né? De 2024 já iniciei, finalzinho, mas enfim, estamos em março de 2025 e tem sido bem intenso. Algumas coisas estão sendo feitas e eu vou mostrar agora. O cercado de trás, esse cercado, como eu já falei em outros registros, né, esse terreno aqui, até essa cerca, ele deve ter aproximadamente uns 12 metros de largura e ele vai ser um espaço para circulação de animais. Inicialmente cavalo, a égua da Lara, vai ficar aqui e ali também, né, no cercado maior, mas aqui é um lugar que ela vai ficar, mas principalmente quando a gente estiver por aqui, para pegar ela, ficar mais fácil, enfim. Em algum lugar aqui, pelo que eu estou vendo aqui, provavelmente embaixo desse pé de mulungu, é uma possibilidade, eu vou colocar os coxos dela de água e de ração. Enfim, é esse espaço aqui. O terreno tem 50 metros de comprimento por aproximadamente 10 metros de largura. Então aqui tem aproximadamente uns 500 metros quadrados. Aí a gente tem esse outro terreno aqui. Tá, mas eu esqueci de falar o que está sendo feito. Aqui em algum momento era roça. Aqui basicamente era roça em algum momento, por isso que tem ainda esses lerões. O que a gente vem fazendo é quebrando esses lerões, tirando essa terra daqui e colocando em outros lugares que está necessitando de nivelamento. E aí eu vou mostrar também esse processo aí. Tá vendo? Então, os lerões todos quebrados para facilitar chegar aqui, colocar no carrinho de mão e levar para outro lugar. Esse outro terreno aqui, a gente também fez isso, deu uma limpeza geral nele. Já até começou a planear em alguns lugares, mas depois isso vai ser aprimorado, esse planeamento dele. Aqui na frente também do armazém. Os armazéns eu já registrei em outros vídeos, o foco aqui é mais o terreno. Mas aqui tá o armazém. O menor, o maior, algumas coisas para fazer ainda. Um pouco bagunçado, mas é isso. Então aqui esse terreno, aqui a gente já deu também jogou uma terra aqui, deu uma nivelada, estava diferente. Tá com marca, né, de passagem de carrinho de mão, porque está sendo feito muito trabalho. Aqui, essa parte, ela é toda nova, não existia essa passagem alta aqui para o terreno ali da casa. Ela simplesmente não existia, aqui estava com muito entulho durante um bom tempo, é tanto que tem um resto de entulho ali. Durante um bom tempo, essa área aqui ficou bem desprezada, era meio que o canto do terreno aqui, onde estava sendo jogado todo tipo de entulho produzido aqui dentro, seja pedra, seja todo tipo de entulho, então era jogado aqui. Palha de coqueiro, coco, enfim. Não vai ser mais aqui que esse material vai ser destinado. Então aqui a gente criou essa passagem para cá. Ficou muito boa, acho que levou aqui aproximadamente uns 30, 40 carrinhos de mão de terra. Mas ficou bem legal.
essa parte aqui, né? Todo esse terreno que é fora do ciclo de palmeiras, ele é um pomar. A ideia é que seja um pomar, apesar de que futuramente ali, por exemplo, eu pretendo construir um chalé para ser um quarto de visita, algo do tipo. Aqui não tem muita coisa plantada ainda, só esse pé de siriguela, uns pés de açaí, um de jabuticaba ali, essa árvore. Mas a ideia é que aqui, por exemplo, nesse trecho aqui específico, venha mais touceiras de açaí, que é uma planta que eu estou espalhando bastante aqui, porque a ideia é que ela seja meio que uma base para uma agrofloresta, uma mini agrofloresta que eu estou montando aqui ao redor do jardim da casa, né? Para fazer bem esse... trazer o contraste de uma agrofloresta, mas ao mesmo tempo dentro de um ambiente pensando o paisagismo, né? Uma agrofloresta compondo a ideia de um paisagismo. Então vou mostrar um pouco do outro terreno lá atrás. Eu queria falar um pouco sobre a cerca viva, né? Ela está muito bem desenvolvida, tenho podado com certa frequência, bastante frequência, mais do que eu gostaria às vezes. Hoje a gente estava trabalhando ali naquela parte onde a gente está preparando para plantar grama, então foi raspada muita vegetação ali, erva daninha. Erva daninha não, né? Não gosto desse termo, vegetação espontânea, e foi trazido para cá. Uma parte foi lá para próximo da estrada, mas a outra parte eu simplesmente pedi para eles começarem a espalhar aqui, ó. Espalhou bastante. Para quê? Para formar uma espécie de apoio aqui para quando eu for podar a cerca viva. Essa matéria vai murchar um pouco, a maior parte é mato, tem um pouco de terra, mas enfim, só essa altura que deu já vai ficar melhor para eu conseguir manter a cerca viva mais alta, podar com mais conforto. Então, esse foi o propósito. Depois espalhar melhor o restante do material, mas ficou bem interessante. Todo esse trecho aqui de trás ficou assim. Se funcionar bem, se eu gostar, aos poucos a gente vai espalhando no restante da cerca viva, né? Que não é nada pequeno. Mas vamos lá. Esse trecho, então, a gente está preparando para plantar grama. Ó, nós estamos, inclusive, espalhando terra nova por aqui. Essa planta vai sair no período de chuvas. Quando começar, de fato, o período de chuvas, a gente vai cavar, vou tirar ela com a raiz, pensar em outro lugar para colocar ela, porque isso aqui vai ser um caminho, né? Então, a ideia é que futuramente tenha, inclusive, um caminho de bloquetes aqui no meio de um gramado. Vai ficar muito massa. No pé de amora, com bastante amora, precisando ser podado. Então toda essa área vai ser plantada grama. Esses trechinhos aí de grama que tem já, é que eu já tinha tentado plantar a grama aqui antes, mas por uma série de questões técnicas mesmo, acabou não dando certo na outra parte ali, né? Quando eu plantei aquela outra parte, eu plantei mais próxima às mudas, não ficou tão espaçada quanto ficou quando eu plantei aqui. E além disso, eu fiquei aproximadamente uns 2, 3 meses sem vir aqui no sítio. Aí acabou que a vegetação espontânea foi saindo, ficou muito forte. Eu não fui fazendo esse controle, como foi feito também ali na outra parte. E aí, o que aconteceu? Sufocou a grama que já existia, muitas mudas morreram, outras ficaram muito contaminadas, né? A vegetação espontânea saindo bem no meio delas mesmo, muitas não deu nem pra gente aproveitar quando a gente foi fazer a preparação aqui.
acabei tendo que tirar a maior parte, né, quando a gente foi fazer esse trabalho de limpeza. Infelizmente, mas é isso, acontece, né? Nem todo projeto que a pessoa faz vai dar certo de primeira. Fica a lição, o aprendizado, né? E aí dessa vez eu comprei uma quantidade maior, encomendei 60 metros para cobrir uma área de aproximadamente 110, 120 metros. Mas já foi muito mais do que eu tinha colocado a outra vez, que eu não lembro exatamente, mas foi no máximo 10 metros. Então eu vou estar com pelo menos 5, 6 vezes mais grama para plantar aqui. E a taxa de sucesso vai ser muito maior. Além de que, dessa vez a gente está fazendo até muito melhor, porque essa parte aqui do terreno estava com muitos problemas de nivelamento. Ali onde a grama está estabelecida, em alguns lugares não está tão legal o nivelamento, mas está razoável. Aqui tinha problemas mais sérios de nivelamento. E aí, já que a gente está fazendo de novo, está fazendo direito, né? Está corrigindo isso. Corrigindo toda a parte de nivelamento e trazendo terra nova também para ajudar nesse processo. Aqui, ó, isso por exemplo, não vai ficar muito evidente no vídeo, mas é um problema de nivelamento. E aí a gente espalhando a terra, à medida que a gente está fazendo isso, já está cuidando também de um nivelamento mais adequado. Esses buracos aqui, parece que passou um monte de topeiras, né, bichos escavadores. Vai ser plantado açaí. A ideia é que aqui, em algum momento, tem espécie de um jardim mesmo de açaí. Aqui a gente já tem uma touceira, ó, inclusive. Então teremos várias. Apesar de que inicialmente eu vou fazer esse plantio individual, talvez em dupla. Estou estudando. Mas a tendência é que seja mais individual, porque eu não tenho mais tantas mudas e eu quero espalhar em outros lugares também. E aqui é outra parte do pomar. Ali está o gramado. Ali tem uma funcionária minha trabalhando. Oi, funcionária. Oi, funcionária. Ela tá varrendo o gramado, juntando o mato do gramado que eu cortei nesse chão. Tá me dando essa força. É o meu amor, não é minha funcionária. Tem um pomar. Então aqui é o nosso pomar. Já tem bastante coisa. Ali são as minhas mudas de açaí. Eu já tenho algumas plantadas no chão, também aqui espalhada. Aqui são minhas mudas de açaí. Estão bem desenvolvidas, ó. Prontas para ir pro solo, né? Só tô esperando. Eu tô começando a cavar, né? Já tem alguns outros buracos aqui também. E eu tô plantando em densidade mesmo. Ideia. Eu não tô seguindo as regras, digamos assim, né? As sugestões técnicas de plantio. Não é intenção foco em alta produtividade, esse tipo de coisa, não é. Eu estou usando o açaí num contexto mais paisagístico, apesar de que, óbvio, eu amo açaí, eu não estou plantando do nada, né? Não estou plantando por nada. É óbvio que eu quero colher também e vou colher, mas se vai ser nas melhores condições de irrigação, de terreno, de adubação, de espaçamento, não vai ser. Então eu sei que eu não vou ter a produtividade máxima, mas está tudo bem para mim, porque essa não é a missão principal, esse não é o objetivo principal. Eu quero ter bastante dessa planta aqui espalhada, primeiro porque eu acho ela linda. Eu acho a palmeira do açaí, a palha do açaí, uma das mais bonitas que existe, de verdade mesmo. Acho muito mais bonita do que a palmeira vexia, por exemplo, que eu plantei ali. Tem umas que estão mais bonitas que as outras, enfim. Estão começando a ficar mais bonitas agora porque a gente está no período chuvoso. Irrigação é algo que eu estou começando a aprimorar aqui. Vai ficar cada vez melhor. Mas voltando para o açaí, eu realmente quero ter bastante açaí aqui. Eu vou usar essa planta para trazer um ar meio florestal mesmo aqui dentro.
E aqui a gente tem outras plantas também, né? Não vai ficar só ele. Aqui a gente tem siriguela, pitanga, abacate, ali tem laranja, acerola, tem jabuticabeira também aqui próximo, né? 2. Tem essas outras palmeiras também, algumas palmeiras leques, outras veixias que faz o ciclo de palmeiras ali. As menores ali foram plantadas no mesmo período, mas condições de solo diferente por conta dos eucaliptos e sombra também, né? Então a questão da luz e as condições de solo estão atrasando o desenvolvimento delas. Eu vou ver o que eu posso fazer nos próximos meses para ver se eu dou um gás nela com algum tipo de adubação, enfim, algo para compensar as condições desfavoráveis que elas estão. Pode ver, ó, que aquela carreirinha está bem diferente dessas outras. Aqui a gente também tem umas palmeiras leques, aqui mais buraco para plantar açaí, ali também as jabuticabas. É isso. Aqui a gente tem mais touceiras de açaí. Aqui a gente tem uma, ali tem outra, ali tem mais 3, outra aqui, outra ali. E eu vou plantar mais aqui, ó. Pelo menos aqui vai ter mais uma, ali mais outra. E aqui, futuramente, a ideia é que seja a nossa área de lazer. Então, por enquanto esse for o plano, não vou plantar nada aqui no meio. As touceiras de açaí estão rodeando a área, vou plantar mais, inclusive. É isso, vai ter bastante açaí. Ali eu tô com mais 35 mudas, 33 eu acho, na verdade, para plantar. Aqui nesse meio, que vai pegar umas 10 a 12. Ali no pomar. Enfim, lá atrás também eu esqueci de mostrar, mas cerca daquele terreno ali atrás, onde tem um armazém, que é a cerca da área de circulação de animais, ali beirando no terreno, aqui atrás, a gente vai ter também uma carreira de açaí. Já tem uns pés de açaí plantados lá, mas que estão totalmente desalinhados, foram plantados antes, não tinha ainda esse planejamento tão definido. E vai ser um trabalhão, mas também assim que pegar o período de chuvas, estiver bem molhada a terra, a gente vai tirar eles com o máximo de cuidado possível e vai plantar beirando a cerca. Mas é isso aí, esse é o panorama aqui do terreno hoje, as ideias. Um dos projetos que eu quero começar aqui é a produção de bloquetes de concreto para criar alguns caminhos aqui dentro, para embelezar, para deixar mais fácil também, mais sugestivo circular pelos espaços. Essa é a ideia, criar um ambiente cada vez mais aconchegante e legal de estar. E tá dando, como tá bem bonita nessa parte, bem estabelecida já. Foi cortada hoje, tá com uma palhada em cima dela. E aqui é nosso pé de aroeira, nosso xodó. A gente pegou esse pé de aroeira. Conte a história, amor, você que vai contar. Olha. Agora, o meu amor vai contar a história do pé de aroeira. Conte. Como foi que a gente trouxe ele? Pé de aroeira, a gente achou na Praia do Francês. A gente foi passear no Francês e tinha uma tenda que era para dizer adote uma planta ou alguma coisa do meio ambiente. Era um projeto da prefeitura. Aí a gente pegou uns pezinhos e um deles foi ele. A aroeira era bem pequenininha, seca, quase não tinha folha, era praticamente só o galho. Aí a gente plantou ela e ela... E foi a única, né, que sobreviveu. Na época era tudo bem diferente aqui, a gente não tinha cerca viva, não tinha esse espaço delimitado, era tudo cercado aqui, era tudo pasto. Então foi meio que plantado no meio do pasto, a gente mal vinha aqui também no período, mas ela resistiu a esse período inicial mais desfavorável de cuidados. E tá aí bem bonita, ficou bem no meio aqui do... Bem no meio não, mas quase bem central aqui, né? Na região onde tem um gramado. E vai ser um espaço legal também de colocar uma mesa embaixo, de ficar embaixo dela daqui uns dias, né? Daqui a uns
uns meses. Ela tá crescendo. Eu tava passando a roçadeira hoje, aí embaixo, aí eu notei que já foi mais fácil de passar do que algumas vezes, entendeu? Algumas vezes que eu vim passar a roçadeira aí eu tinha que ficar me abaixando bem muito por conta da altura dos galhos. Então hoje eu já passei com menos dificuldade. Esse trabalho aqui é fundamental para quê? Para não ficar essa grama secando e depositando aqui na terra e começar a compactar o solo. É bem prejudicial, por isso que tem que tirar. E aí também, como todo um processo em um sítio, ele é ativo, né? Tudo que você faz tem algum tipo de reaproveitamento, algum tipo de impacto em outro local também. Eu dei um exemplo ali da parte onde eu vou plantar a grama, que toda a matéria que a gente tirou, né? Toda a matéria orgânica da vegetação espontânea para poder plantar a grama, a gente colocou lá embaixo, fazendo tipo um leirão para dar altura, mas ao mesmo tempo é um tipo de adubação, né? Vai nascer vegetação ali também, naquele mesmo leirão, enfim, está cumprindo um propósito. Então esse material que a Catarina está juntando ali, a gente reserva ele, né? Deixa ele em outro local secando, se decompondo. Depois que já está aquela palha seca, a gente utiliza na época do verão para fazer cobertura de solo ao redor das plantas, por exemplo, que não tem uma cobertura bem definida ao redor delas, que não está bem desenvolvida. Então ajuda muito na sobrevivência das mudas, no depósito de nutrientes também, de segurar a umidade. É bem importante esse material. E aqui já é abundante dele, apesar de que esse ano eu tive também que juntar outros tipos de matéria orgânica, né, da cerca viva, que não é tão favorável para a pessoa estar pegando nela ainda quando ela está seca, porque sabiá tem muito espinho. A ideia... Mas enfim, a grama já dá bastante conta, assim, já conseguiu segurar várias mudas nesse verão, conseguiu contribuir muito, né, com essa conservação da umidade. Como eu falei, a minha irrigação aqui ainda não está tão bem definida. Eu já tenho um cano aqui espalhado por todo canto, já tenho tubulação espalhada por todo canto, mas ainda é com a água da rua. Então... Até então, apesar de tudo tá recebendo água na época das chuvas, não é que esteja alguma planta sem água, só a cerca viva mesmo, mas ela já foi pensada para isso, porque é uma planta rústica e ela não precisa de irrigação durante o verão. Ela é uma planta nativa da Caatinga, né, brasileira, aqui no Nordeste, e ela aguenta mesmo anos de estiagem. Lógico que quando chove, fica muito bonita, né? Ela fica bem cheia. E é isso, como eu estou podando, ela está ficando cada vez mais cheia. Tanto que eu já me perdi do assunto, mas eu acho que a ideia era dizer como esse material vai ficar cada vez mais abundante, né? Como a grama também vai ficar cada vez mais abundante. A cerca viva também, esses dias eu tive um insight, né? Porque eu estou podando bastante ela e agora eu vou começar a ver uma forma melhor de utilizar esse material da poda. Eu notei, por exemplo, que tem um trecho onde eu já depositei bastante folha, assim, que ela já se decompôs, né, já apodreceu, já passou por todo esse processo de decomposição e já formou ali no pé da cerca viva uma camada de humus bem grosso. Então, eu vou ver como é que eu consigo fazer esse manejo de cada vez mais produzir esse humus para utilizar, lógico, em plantio de mudas, em fertilização, adubação também das plantas aqui ao redor. Tudo cumprindo um papel, né? A ideia é que eu dependa cada vez menos de fertilização externa. Apesar de que a gente já faz o dever de casa, no sentido de separar lixo orgânico, de compostar, na medida que a gente pode, né? Nem sempre é perfeito o processo e também não dá para isso tudo aqui, né? Nutrição é outra coisa que eu vou começar a pesquisar, a fazer mais aqui no
no sítio, né? Ter um controle melhor sobre a nutrição geral das plantas, do gramado, enfim. Mas é isso, eu acho que esse é o panorama. E a questão do gramado, né? Da matéria orgânica do gramado. O gramado cumpre uma função muito importante dentro de um sítio. Muito importante. Aqui ele resolveu boa parte dos problemas com vegetação espontânea, por exemplo. Ele não só embeleza, né? Embelezar é a primeira, lógico, é a primeira grande vantagem quando se pensa em ter um gramado, mas ele tem muitas outras funções no sítio. Isso aqui, essa linha, era um córrego, antigamente, quando não tinha um gramado ainda. Aí pronto, hoje a gente fechou esse córrego hoje, junto com dentro desse serviço aí, né? Para a grama se espalhar, esse córrego vai desaparecer. Mas voltando à questão do gramado, ele cumpre uma função realmente muito importante, tanto de controle de erva daninha, de embelezamento. É óbvio que o lugar fica muito mais bonito com o gramado, né? Mas também de limpeza, tudo fica muito mais limpo, a casa fica mais limpa, porque quando a gente pisa no gramado a gente não está sujando o pé, né? Diferente de quando é uma vegetação espontânea, quando é a terra, né? Tem gente que acha que sinônimo de lugar limpo é manter a terra assim, descoberta, com ela perdendo nutriente, espalhando poeira, se tornando cada vez mais pobre e arenosa. Essa não é a ideia. Lógico que a grama esmeralda não é o suprassumo, né, digamos assim, do benefício para o solo. Mas uma grande área gramada, assim, no lugar grande, ele, pelo menos ao redor de uma casa, ele tem um papel muito importante, sim. Aqui no pomar, por exemplo, a gente tem bastante matéria orgânica também, porque já aqui eu não tenho intenção de plantar grama de forma alguma. Essa não é a ideia, aqui é para ser um espaço mais agroflorestal mesmo, né? Por isso que eu estou trazendo o açaí como base. Mas é isso, acho que o vídeo tá bem longo. Eu queria fazer esse registro mais longo aqui, mostrando as ideias geral aqui que eu penso, que eu já fizemos até aqui e o que pretendemos fazer. Então até a próxima.